Invoco a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento os nobres colegas vereadores, as vereadoras e os funcionários desta casa. Iniciando os trabalhos, solicito a leitura da ata da 38ª sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2024. Ata número 38, sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2024. 14ª legislatura, 4º período ordinário, 38ª sessão ordinária. Ata número 38. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2024, reuniram-se ordinariamente os nobres e dispares do Legislativo na Câmara de Vereadores, sítio Rua da Cidadania, 121 Centro, Jaborá. Invocando a proteção de Deus, o presidente Adilson Suzin declarou aberta a 38ª sessão ordinária de 2024. Cumprimentou os nobres colegas vereadores, as vereadoras, as colegas vereadoras e os funcionários desta casa. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou a leitura da ata da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de novembro de 2024. Após a leitura, o presidente colocou-a em votação e, por unanimidade, foi aprovada. No expediente do dia, não temos assunto em pauta. Na ordem do dia, o presidente apresentou e passou o projeto de lei do Legislativo número 06/2024, de 4 de novembro de 2024, que altera as condições para a participação no programa A Câmara Vai à Escola, Câmara Mirim, de que trata a Lei número 1238/2008 e da outras providências para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apresentar o parecer conforme o regimento interno desta Casa. Prosseguindo a sessão, o presidente comunicou que o projeto de lei complementar número 08, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º de 2024, que altera dispositivos da Lei Complementar número 132/2014, de 30 de abril de 2014, amplia vagas e dá outras providências, que o projeto de Lei Complementar número 09, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º de 2024, que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 34 de 1997, majora a alíquota de taxa de coleta de lixo e dá outras providências, e o projeto de Lei Ordinária número 12/2024, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º de 2024, que altera o artigo 2º da Lei número 1706/2022, aumenta as diárias dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências, permanecem na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apresentar o parecer conforme prevê o regimento interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei complementar número 07, de 17 de outubro de 2024, protocolado em 21 de 10 de 2024, que altera dispositivos da lei complementar número 58/2001 e dá outras providências. O presidente solicitou a leitura do parecer jurídico e o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sendo ambos pareceres manifestando-se pela inconstitucionalidade do mesmo. Continuando, o presidente passou o projeto de lei complementar número 07 de 17 de outubro de 2024 para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para apresentar o parecer conforme prevê o regimento interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei número 11 de 30 de outubro de 2024, protocolado em 31 de 10 de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. O presidente solicitou a leitura do parecer jurídico e o parecer preliminar, sendo ambos favoráveis à tramitação. O presidente passou novamente o projeto em pauta para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para receber as emendas conforme artigo 256 do Regimento Interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei número 10, de 29 de outubro de 2024, protocolado em 29 de 10 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Prosseguindo, o presidente solicitou a leitura do parecer jurídico, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, da Comissão de Obras e Transportes e da Comissão de Saúde, Educação e Cultura e Esportes. Sendo todos favoráveis à tramitação,
o presidente colocou o projeto de lei número 10, de 29 de outubro de 2024, em discussão, após os comentários em votação e por unanimidade foi aprovado. Em pauta, o projeto de decreto legislativo número 02/2024, de 21 de outubro de 2024, que aprova as contas relativas ao exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Jaborá, e o parecer prévio número 99/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, relativo à prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2023. O presidente colocou-o em discussão, após os comentários colocou-o em votação e por unanimidade foi aprovado. Nos assuntos diversos, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de novembro de 2024, às 18 horas, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores, em virtude da reforma do prédio da Câmara. Nos comentários dos vereadores, fizeram uso da palavra a vereadora Patrícia Pessinato, o vereador Sérgio Miller, o vereador Carlos Pintro, a vereadora Terezinha Grisa e o presidente Adilson Suzy. Não havendo mais nada a tratar e comentar, o presidente encerrou a presente sessão ordinária, conforme gravação datada em 4 de novembro de 2024. Coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Aprovada a ata por unanimidade. 14ª Legislatura, 4º período ordinário, 39ª Sessão Ordinária. 11 de novembro de 2024. Expediente do dia. Não temos assunto em pauta. Ordem do dia. Em pauta, o projeto de lei complementar número 07, de 17 de outubro de 2024, protocolado em 21/10/2024, que altera o dispositivo da lei complementar número 58 de 2001 e dá outras providências. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer de número 9 de 2024. Excelentíssimos senhores vereadores do município de Jaborá, Santa Catarina, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira expõem o entendimento da referida comissão acerca do projeto de lei complementar número 7, de 17 de outubro de 2024. Protocolado em 21/10/2024, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei que altera dispositivos da Lei Complementar número 58/2001 e dá outras providências. Decisão da Comissão. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira manifestam-se pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 7, de 17 de outubro de 2024, do Poder Executivo de Jaborá, nos termos do parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sendo favoráveis à rejeição do projeto. Sala de sessões em 11 de novembro de 2024. De acordo. Gilmar Antônio Lazarotto, presidente. Gilmar Antônio Poli, relator. Matheus Tuigo, membro. Conforme artigo 159 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 7, de 17 de outubro de 2024, foi rejeitado por receber voto contrário à matéria das ambas comissões permanentes, devendo ser arquivado nos termos do artigo 162 do Regimento Interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei complementar número 08, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º/11/2024, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 132 de 2014, de 30 de abril de 2014, amplia a vaga e dá outras providências. Solicito a leitura do parecer jurídico referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá. Parecer jurídico.
Conforme a requisição de análise jurídica promovida pela presidência da mesa diretora, o presente parecer traz análise acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 8 de 2024, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1/11 de 2024, que altera dispositivos da lei complementar número 132 de 2014, de 30 de abril de 2014, amplia vagas e dá outras providências. A proposição é instruída com o ofício número 078 de 2024, AJUPMJ, datado em 31 de 10 de 2024, projeto de lei complementar 8 de 2024, 31 de outubro de 2024, justificativa, estimativa de impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador de despesas. Quanto à iniciativa do projeto de lei, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 69, inciso 1 e 2, atribui ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispunham sobre criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta ou autárquica, ou aumento de sua remuneração, e sobre a organização administrativa, matéria orçamentária e tributária, serviços públicos e pessoal da administração. A competência legislativa restou devidamente respeitada, haja vista o projeto em comento ter sido proposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A matéria tratada no referido projeto de lei é de lei complementar, pois versa sobre a ampliação do número de vagas para o cargo de motorista e de operador de máquinas pesadas, exigindo para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa, nos termos do artigo 64 da Lei Orgânica Municipal. O projeto de lei complementar em análise propõe a ampliação do número de vagas para o cargo de provimento efetivo de motorista, de 22 para 29, criando assim 7 vagas novas. E para o cargo de operador de máquinas pesadas, de 12 para 17 vagas, criando assim 5 vagas novas. Agora, sob a justificativa do aumento da demanda por serviços de transporte, pretende o autor do projeto a ampliação de 7 vagas para o cargo de motorista e 5 novas vagas para o cargo de operador de máquinas pesadas. Ampliar o número de vagas para os cargos como o de motorista e de operador de máquinas no período vedado pelo artigo 73 da Lei Eleitoral pode ser considerado ilegal. O artigo 73 da Lei nº 9.504 de 97, Lei das Eleições, estabelece proibições a fim de preservar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais e evitar que recursos públicos sejam utilizados para beneficiar candidatos ou partidos durante o período eleitoral. Artigo 73, inciso 5 da Lei Eleitoral, Lei nº 9.504 de 97, estabelece restrições rigorosas para a criação ou ampliação de cargos públicos em períodos eleitorais. Especificadamente, esse artigo proíbe que, a partir de 3 meses antes das eleições, até a posse dos eleitos, a administração pública realize contratações ou aumente o número de cargos, empregos ou funções. O objetivo é impedir que essas ações sejam usadas para influenciar o eleitorado ou criar favoritismo político. Assim, qualquer projeto que pretenda ampliar o número de vagas para cargos públicos, mesmo após o dia da eleição, mas antes da posse dos eleitos, viola a lei, exceto nas situações de reposição nas áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, e para preenchimento de cargos decorrentes de vacância por falecimento ou aposentadoria. Dessa forma, uma ampliação de cargos de motorista e operador de máquinas neste período estaria em desacordo com a legislação eleitoral. Essa ampliação também pode ser questionada sob o ponto de vista da moralidade e impessoalidade, princípios constitucionais que regem a administração pública, uma vez que a medida pode ser interpretada como tentativa de favorecimento eleitoreiro. A assessoria jurídica desta Casa Legislativa emite opinião jurídica pela ilegalidade do projeto de lei complementar número 8, por entender que o Executivo não comprovou que as ampliações pretendidas são necessárias para reposição em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, ou para preenchimento de cargos decorrentes de vacância por falecimento ou aposentadoria. Ao contrário, limitou-se a dizer, em sua justificativa,
que as ampliações pretendidas são decorrentes do aumento da demanda por serviços de transporte e também pela aquisição de novos veículos. E no caso da ampliação para o cargo de operador de máquinas pesadas, em razão da renovação do maquinário para atender a população. A ampliação do número de cargos públicos após a eleição, ainda que a justificativa pelo crescimento da demanda por serviço de transporte ou pela aquisição de novos veículos, não configura uma exceção permitida pelo artigo 73, inciso 5 da Lei Eleitoral. A legislação eleitoral estabelece, no período que vai de 3 meses antes da eleição até a posse dos eleitos, uma proibição rigorosa para a criação e ampliação de cargos, empregos e funções, com exceções limitadas. As exceções contempladas pelo artigo 73, inciso 1, são restritas à reposição em áreas essenciais, saúde, educação e segurança, ou para o preenchimento de cargos vagos em razão da aposentadoria ou falecimento. Assim, nem o aumento da demanda por transporte, nem a aquisição de novos veículos configuram situações que permitam exceção à regra. A opinião técnico-jurídico de orientação exarada nesse parecer jurídico não é o ato administrativo, não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa, na tomada de decisão. Quanto ao mérito, caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Jaborá, Santa Catarina, 11 de novembro de 2024. Judete Poger Corade, assessora jurídica. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores Jaborá, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 22/2024. Excelentíssimos senhores vereadores do município de Jaborá, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através deste documento, expõem ao entendimento da referida Comissão Permanente acerca do projeto de lei complementar número 08, de 31 de outubro de 2024, protocolado no dia 1º/11/2024, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei que altera dispositivos da Lei Complementar nº 132/2014, de 30 de abril de 2014, amplia vagas e dá outras providências. Após a devida análise, acredita-se ilegalidade do projeto de lei complementar número 08, de 31 de outubro de 2024, do Poder Executivo de Jaborá, nos termos do parecer da Assessoria Jurídica do Legislativo. Decisão da Comissão. Os membros desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestam-se contrários à tramitação do projeto de lei complementar número 08, emitindo parecer pela rejeição do projeto. Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024, de acordo. Sérgio Valdir Miller, presidente. Gilmar Antônio Poyer, relator. Marcos Sutil, membro. Passo ao projeto de lei complementar número 08, de 31 de outubro de 2024, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para apresentar o parecer conforme prevê o regimento interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei complementar número 09, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º de 11 de 2024, que dispõe sobre alteração do Código Tributário Municipal, ALC 34 de 1997, majora a alíquota de taxa de coleta de lixo e dá outras providências. Solicito a leitura do parecer jurídico referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá. Parecer jurídico. Conforme a requisição de análise jurídica promovida pela presidência da mesa diretora, o presente parecer jurídico tem por objetivo analisar a viabilidade jurídica do projeto de lei complementar número 9, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1 de 11 de 2024, que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 34 de 1997, majora a alíquota da taxa de coleta de lixo e da outras providências. A proposição é instruída com o ofício número 079/2024, ágil PNJ, datado de 31 de 10 de 2024.
Projeto de Lei Complementar número 9 de 2024, de 31 de outubro de 2024 e justificativa. A matéria tratada no referido projeto de lei é de lei complementar, pois versa sobre a matéria tributária, artigo 64, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, exigindo para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, nos termos do artigo 138, parágrafo 3º da Lei Orgânica. A taxa de coleta de lixo é um tributo cobrado pelos municípios para custear os serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. Essa taxa é considerada uma taxa de polícia ou taxa de serviço e está prevista na Constituição Federal, que autoriza a instituição de taxas para serviços específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição do contribuinte. Nos termos do artigo 30, inciso 3 da Constituição Federal, aos municípios compete instituir e arrecadar os tributos de sua competência, dentre os quais as taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição, conforme artigo 145, inciso 2 da Carta Política e artigo 77 do Código Tributário Nacional. Além da previsão constitucional, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 139, inciso 5, a linha B, dispõe que compete ao município instituir taxas de a utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Logo, nada impede a propositura de projeto de lei pelo Executivo. Inicialmente, importante destacar que no ano de 2023 a taxa de coleta de lixo, ou no caso do município de Jaborá, chamada taxa de coleta de resíduos sólidos, TCR, foi aumentada em 20%, conforme disposto no artigo 2º da Lei Complementar número 171 de 2023, de 28 de fevereiro de 2023. Artigo 2º. As alíquotas da tabela do artigo 253 receberão um acréscimo de 20%, passando a vigorar com a seguinte redação. Agora, o projeto de lei em análise propõe mais um acréscimo de 40% sobre os valores atuais, conforme disposto em seu artigo 1º. Qualquer aumento na taxa de coleta de lixo deve respeitar o princípio da anterioridade, só pode entrar em vigor no exercício financeiro seguinte, e o princípio da anterioridade nanogesimal só pode ser cobrado 90 dias após a publicação da lei. O princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, estabelece que um tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi instituído ou aumentado. Isso significa que, se a majoração da taxa for aprovada em um determinado ano, ela só poderá ser cobrada no ano seguinte. O princípio nanogesimal, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C, determina que a lei que institui ou aumenta tributo deve respeitar um prazo de no mínimo 90 dias entre sua publicação e a efetiva cobrança. Portanto, mesmo que o aumento da taxa seja aprovado, ele não pode ser implementado imediatamente, deve aguardar o período de 90 dias. O projeto de lei em análise não menciona nem o princípio da anterioridade, nem o princípio da nonagesimal. Ao contrário, dispõe em seu artigo 2º que esta lei complementar entre em vigor na data de sua publicação. A falta de previsão dos princípios de anterioridade e nonagesimal pode levar à inconstitucionalidade da majoração proposta, pois a cobrança poderia ser considerada imediata e sem respeito aos direitos dos contribuintes. Para garantir a legalidade, a constitucionalidade e a efetividade da majoração da taxa de coleta de lixo, é imprescindível que o projeto de lei inclua previsões claras sobre o respeito ao princípio da anterioridade e ao princípio nonagesimal. Além disso, o projeto de lei em análise deveria estar acompanhado de demonstrativos de gastos, comprovando que o valor arrecadado com a
cobrança da taxa de coleta de lixo é insuficiente para cobrir as despesas com a coleta de lixo, juntando o valor do contrato feito com a empresa terceirizada que realiza os serviços, o que não foi demonstrado. A falta de um demonstrativo de gastos impede a comprovação da necessidade do ajuste proposto na taxa. A apresentação do contrato e das despesas reais com a empresa terceirizada é uma evidência indispensável para justificar a insuficiência de recursos e para garantir a transparência da administração dos tributos. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a assessoria jurídica desta Casa Legislativa emite opinião jurídica pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 9 de 2024. Este parecer é meramente consultivo e não dispensa análise detalhada da proposta de lei pelo corpo legislativo competente. É o parecer Jaborá, Santa Catarina, 11 de novembro de 2024. Judete Pode de Coragem, assessora jurídica. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores Jaborá, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 23, 2024. Excelentíssimos senhores vereadores do município de Jaborá, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através deste documento, expõem o entendimento da referida Comissão Permanente acerca do projeto de lei complementar número 09, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º/11/2024, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 34 de 1997, majora a alíquota da taxa de coleta de lixo e da outras providências. Conclusões. Após a devida análise, acredita-se inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 09, de 31 de outubro de 2024, do Poder Executivo de Jaborá, nos termos do parecer da Assessoria Jurídica do Legislativo. Decisão da Comissão. Os membros desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestam-se contrários à tramitação do projeto de lei complementar número 09, emitindo parecer pela rejeição do projeto. Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024, de acordo. Sérgio Valdir Miller, presidente. Gilmar Antônio Poyer, relator. Marcos Sutil, membro. Passou o projeto de lei complementar número 09, de 31 de outubro de 2024, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para apresentar o parecer conforme prevê o regimento interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei número 11, de 30 de outubro de 2024, protocolado em 31 de 10 de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, que estima a receita fixa e despesas para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Como não houve apresentação de emenda, passa o projeto de lei número 11, de 30 de outubro de 2024, novamente para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para apresentar o parecer definitivo final, conforme o artigo 257 do Regimento Interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei ordinário número 12, de 24 de 2024, de 30 de outubro de 2024, protocolado em 1º de 11 de 2024, que altera o artigo 2º da Lei número 1706 de 2022, aumenta a diária dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências. Solicito a leitura do parecer jurídico referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá. Parecer jurídico. Conforme a requisição de análise jurídica promovida pela presidência da mesa diretora, o presente parecer jurídico tem por objetivo analisar a viabilidade jurídica do projeto de lei número 12 de 2024, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1 de 11 de 2024,
que altera o artigo 2º da Lei nº 1706 de 2022, aumenta as diárias dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências. A proposição instruída com o ofício número 077 de 2024, AJUPMJ, datado de 31/10 de 2024, o projeto de lei 12 de 2024, de 31 de outubro de 2024, e justificativo. De acordo com o projeto de lei em análise, a proposta prevê o aumento de aproximadamente 50% em relação aos valores atuais das diárias, previstas na Lei nº 1706, de 8 de março de 2022, conforme demonstra o quadro abaixo. Destino: municípios interior do Estado, valor da diária atual, 620, valor da diária proposta, 920. Destino: municípios fora de Santa Catarina, valor da diária, 680, valor da diária proposto, 960. Destino: capitais estaduais, valor da diária atual, 620, valor da diária proposto, R$ 900. Destino: capital federal, valor da diária atual, 975, valor da diária proposto, R$ 1.400. Destino exterior, valor da diária atual, R$ 975, valor da diária proposto, R$ 1.400. O aumento do valor das diárias para agentes políticos do Poder Executivo em ano eleitoral, sem justificativa que comprove a necessidade de recomposição inflacionária, pode ser considerado ilegal, com base nas vedações do artigo 73 da Lei nº 9.504 de 97. O inciso 8º do artigo 73 veda qualquer reajuste da remuneração acima da recomposição das perdas inflacionárias no ano eleitoral, embora as diárias não se configurem exatamente como remuneração. O aumento dos valores pagos sem a devida justificativa pode ser interpretado como uma tentativa de concessão de vantagem devida a agentes políticos, caracterizando possivelmente desvio de finalidade e uso inadequado dos recursos públicos. A ausência de uma justificativa clara e objetiva para esse aumento, como a necessidade de recomposição inflacionária, pode fazer com que a medida seja vista como uma forma de concessão de benefícios que favorece agentes políticos em detrimento como equilíbrio eleitoral. Além disso, o parágrafo 10 do mesmo artigo reforça a proibição de distribuição de valores ou benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral, exceto em casos de calamidades e emergência ou programas sociais já executados previsto em lei desde o ano anterior. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a assessoria jurídica desta Casa Legislativa emite a opinião jurídica pela ilegalidade do projeto de lei complementar número 12 de 2024, tendo em vista as restrições impostas pela Lei das Eleições. Este parecer é meramente consultivo e não dispensa análise detalhada da proposta de lei pelo corpo legislativo competente. É o parecer. Jaborá, Santa Catarina, 11 de novembro de 2024. Judete Poggi de Corade, assessora jurídica. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores Jaborá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 24, 2024. Excelentíssimos senhores vereadores do município de Jaborá, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através deste documento, expõem o entendimento da referida Comissão Permanente acerca do projeto de lei ordinária número 12/2024, de 31 de outubro de 2024, protocolado em 1º/11/2024, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei nº 1706/2022, aumenta as diárias dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências. Conclusões.
Após a devida análise, acredita-se ilegalidade do projeto de lei ordinária número 12, de 31 de outubro de 2024, do Poder Executivo de Jaborá, nos termos do parecer da Assessoria Jurídica do Legislativo. Decisão da Comissão. Os membros desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestam-se contrários à tramitação do projeto de lei ordinária número 12, emitindo parecer pela rejeição do projeto. Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024, de acordo: Sérgio Valdir Miller, presidente; Gilmar Antônio Poyer, relator; Marcos Sutil, membro. Passo ao projeto de lei ordinário número 12, de 2024, de 31 de outubro de 2024, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para apresentar o parecer conforme prevê o regimento interno desta Casa. Em pauta, o projeto de lei do Legislativo número 06 de 2024, de 4 de novembro de 2024, que altera as condições para a participação do programa A Câmara Vai para a Escola, Câmara Mirim, de que se trata da Lei número 1238 de 2028 e da outras providências. Solicito a leitura do parecer jurídico referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá. Parecer jurídico. Conforme a requisição da análise jurídica promovida pela presidência da mesa diretora, o presente parecer jurídico tem por objetivo analisar a viabilidade jurídica do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2024, de 4 de novembro de 2024, protocolado em 4 de 11 de 2024, que altera as condições para a participação do programa A Câmara Vai para a Escola, Câmara Mirim, de que trata a Lei número 1238 de 2008 e da outras providências. A proposição é instruída com o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2024, de 4 de novembro de 2024, e justificativo. Trata-se de projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei número 1238 de 2008 para incluir no programa Câmara Mirim os alunos do 9º ano do ensino fundamental. O projeto em análise, que altera a lei que institui a Câmara Mirim, pode ser de iniciativa do Poder Legislativo, pois o próprio Legislativo tem competência para legislar sobre matérias relacionadas à sua organização interna e aos seus programas institucionais, conforme estabelecido no artigo 51, inciso 4 e artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal, que assegura às casas legislativas autonomia para regulamentar suas atividades. Além disso, no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, uma vez que a Câmara Mirim é um programa voltado ao incentivo da participação cidadã e educação política local. O Legislativo pode propor alterações desde que respeite os limites constitucionais, especialmente no que se refere à separação de poderes e à ausência de impacto direto sobre as atribuições ou a estrutura de outros órgãos do governo. Da mesma forma, o artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município dispõe que compete ao município dispor sobre assuntos de interesse local. Portanto, quanto à iniciativa do projeto de lei em análise, resta demonstrada a competência legislativa. Trata-se de análise do projeto de lei ordinário, exigindo para sua aprovação o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara Municipal, nos termos do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula, por si só, a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara, a assessoria jurídica dessa Casa Legislativa emite a opinião jurídica pela legalidade do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2024. Esse parecer é meramente consultivo e não dispensa análise detalhada da proposta de lei pelo corpo legislativo competente. É o parecer Jaborá, Santa Catarina, 11 de novembro de 2024. Judete Pode de Coragem, assessora jurídica. Só uma pequena correção aqui,
que se trata da Lei 1238 de 2008, não conforme mencionei de 2028. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto em pauta. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores Jaborá, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 25/2024. Excelentíssimos senhores vereadores do município de Jaborá, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através deste documento, expõem ao entendimento da referida Comissão Permanente acerca do projeto de lei do Legislativo número 06/2024, de 4 de novembro de 2024, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei que altera as condições para a participação no programa A Câmara Vai para a Escola, Câmara Mirim, de que trata a Lei nº 1238/2008 e da outras providências. Conclusões. Após a devida análise, acredita-se legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 06/2024, de 4 de novembro de 2024, do Poder Legislativo de Jaborá e está adequado à técnica legislativa. Decisão da Comissão. Os membros dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação estão de acordo com a proposição que deverá seguir o trâmite respectivo. Sala de sessões, em 11 de novembro de 2024, de acordo. Sérgio Valdir Miller, presidente. Gilmar Antônio Poyer, relator. Marcos Sutil, membro. Passo ao projeto de lei do Legislativo número 06 de 2024, de 4 de novembro de 2024, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para apresentar o parecer conforme prevê o regimento interno desta Casa. Assuntos diversos. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 18 de novembro de 2024, às 18 horas, na sala de reunião da Câmara de Vereadores. Comentário dos vereadores. Caso algum vereador queira fazer um comentário, o espaço e a palavra está aberto. Tem a palavra a vereadora Patrícia. Quero cumprimentar o presidente, a colega vereadora Tere e os demais colegas vereadores, né? Então, na sessão passada, foi falado, debatido aqui nessa casa que não teve nenhum projeto que prejudicou, que não foi votado, que prejudicou a população, e eu disse que teve. E eu disse que eu ia trazer aqui essa semana e eu trouxe, né? Eu fiz uma lista aqui, eu tenho os projetos aqui na mesa, né? Tem um que é o projeto de lei que busca aumentar o número de vagas para agentes de combates a endemias, né? Foi um TAC do Ministério Público que pediu para ter mais agentes de endemias. Até teve que responder agora o porquê que só tinha um, né? Aí, a princípio achavam que foi comentado aqui nessa casa que um iria dar conta, né? Depois, na mesma casa, foi comentado que não estava sendo levado explicações sobre a dengue, sobre essas várias coisas que precisa ser levada, essas informações, né? Mas o projeto não foi aprovado quando veio para essa casa para ter mais um, né? E sendo que ele tem que fazer a cidade e o interior também. Teve uma outra situação também de um projeto de lei número 3 de 2023 que previa a instituição de funções gratificadas aos servidores efetivos.
sendo uma delas a médica veterinária, né? A nossa veterinária ganha muito pouco. O valor que ela ganha, assim, é um valor muito pouco mesmo. E para que ela pudesse entregar os certificados dos exames de brucelose e tuberculose para os agricultores, foi conversado com ela, né, se aquela gratificação de 900 e alguma coisa, ela faria mais. Ela até disse que sim, né? E daí também foi conversado sobre castração e tal, né, para montar um laboratório, só que como não foi aprovado, né, daí não teve acordo com ela. Ela até faz os exames, mas não dá os certificados, né? E o pessoal, os agricultores precisam desses certificados para eles manter a qualidade do leite. Tipo, para as empresas precisam desse certificado, né? Mas foi um defeito aí que a gente podia ter se esforçado mais, né, nesse projeto, talvez proposto alguma coisa, alguma emenda, né, para complementar esse projeto, para ir para frente, né, para beneficiar os nossos agricultores, mas não era só para ela, né, era para vários. Aí também teve o projeto de lei, né, que veio para o financiamento do Badesc. Aqui na nossa região, vários municípios fizeram esse financiamento, né? E aqui foi feito um cálculo nessa casa, onde dizia que o financiamento ia ficar em 18%, mas não iria ficar em 18%, né? E daí, tipo assim, era para ser comprado 4 máquinas, inclusive o trator de esteira, né? Se tivesse sido comprado na época, já estaria trabalhando no nosso município. Veio o trator de esteira esse ano, né? Mas poderia ele mais outras máquinas estar trabalhando desde o ano passado no nosso município, e com o superávit que deu já dava de ter pagado o financiamento, né? E até iria diminuir também a terceirização, né, que é tanto comentado aqui nessa casa, mas a gente não tem operador, não tem, né, tem que terceirizar. Se não tem operador, se não tem quem dirige as máquinas, não tem o que fazer, né? Não adianta ter elas ali para bonito. Até eu estou vendo esse projeto que passou pelas 2 comissões agora, de novo, de vagas, né, para motoristas e vagas para dirigir esses tratores, né? Assim, seria para fazer o concurso esse ano, mas não para contratar esse ano. Isso é diferente, né? Todo mundo sabe como que funciona a lei eleitoral, né? E daí, assim, é complicado, né? Também foi batido, né, tanto na saúde, mas quando apareceu aqui nessa casa um projeto de lei que buscava criar um diretório da saúde, foi rejeitado, né? Eu acredito, assim, que a saúde foi uma das mais sabotadas por várias vezes, porque, assim, tem recursos, tem carros novos que antes não tinha, esses carros veio, agora a gente não tem nem motorista, né? E tem, por exemplo, tem o projeto de lei, né, que do dia 13 de 2023, que criava uma função gratificada também para o farmacêutico, né, para o coordenador da farmácia central, que certamente agilizaria, né, e muito com a manutenção do estoque
e outras situações parecidas, né? E não foi aprovado. Hoje a gente tem uma funcionária lá fazendo todo um trabalho que ela não seria responsável, mas ela faz esse trabalho por amor ao município, eu já digo, porque receber por isso ela não faz, ela não recebe, né? E se algum dia ela disser assim que não vai mais fazer isso, ela não faz, né? Porque não tá a cargo dela fazer essas coisas, né? Assim, até mesmo quando foram pedidos mais motoristas, vou frisar de novo nos motoristas, não foi aprovado, que isso dificulta muito o trabalho. Foi debatido bastante nessa casa, né? Agora veio de novo pedido de motoristas. A gente tem que se conscientizar, sim. Tem carros, veio bastante carros novos para a saúde, para outros setores, só que a gente não tem motoristas disponíveis para levar as pessoas. Está saindo bastante as cirurgias eletivas, e essas cirurgias eletivas, assim, de um dia para outro eles pedem para levar a pessoa, e no outro dia a pessoa já tem alta, e tem que buscar. E daí como é que fica? É complicado, né? Uma coisa também que, na minha opinião, foi arbitrária, a negação da criação da Procuradoria Municipal, órgão, né, central, ocupado por um servidor efetivo que todo município deve possuir para se defender e defender os interesses da municipalidade, né? Que nunca foi que nunca... Só um pouquinho aqui que eu pulei aqui uma linha. Deve possuir para se defender os interesses da municipalidade e que nunca haja instabilidade nos trabalhos, né? Nós temos lá 20 horas, só que ele não dá conta de tudo. Foi pedido uma procuradoria de 10 horas para conseguir acompanhar as demandas do município, né? E foi negado. Isso precisa em tudo, né? Ele precisa responder por denúncias, responder a cobranças de impostos, processos judiciais. Tem que ter tudo um trabalho, né? E aqui é o único município que em 20 anos não foi feito isso. Tem também um projeto que foi a adequação da Câmara Mirim, que agora voltou. Antes foi porque não foi colocado do 5º ao 9º ano, né? Mas foi colocado a idade. Daí foi dito que a idade de 16, 17 anos já vota, mas eles não podem concorrer. E foi falado mais, né, aqui também em sessão passada, que isso causaria tumulto aqui no nosso município, porque a política é acirrada. A gente já tinha feito até em 2021, e na época a assessora jurídica era a Gabi, e ela estava analisando o regimento interno, né? E ela disse que ela ia passar para a mesa diretora. A gente, no regimento interno que ia passar para a mesa diretora, não tinha nenhum tipo assim, eu só quero deixar bem claro para vocês, não tinha nenhum tipo de criação de partido, nada. Eram os alunos que iam se eleger, que iam se candidatar para concorrer a uma eleição, mas não tinha partido. Foi justamente feito isso para não causar nenhuma folia, nada, né? E daí, assim, em outros municípios funciona isso. Zorteia funciona. Foi questionada aqui outro dia
quem que ia levar e quem que ia buscar esses alunos, em que horário, tudo funcionaria como parceria, né? Se a gente conversasse com a Secretaria de Educação, eles seriam parceiros, né? Assim também, em Sorteia, eu acho muito legal lá o procedimento deles, que cada vereador adotou um vereador mirim, né? Tipo, tanto para explicar como para estar presente ali, né, no que for necessário. Deixa eu só acompanhar aqui. A criação do projeto também do jovem aprendiz. Isso eu acho assim que foi uma grande perca para o nosso município, porque foi pedido até para a moça vir explicar aqui do CIEE, né? Ela veio, nos explicou tudo como ia funcionar. Aquelas crianças que participariam do CRAS, que são as de baixa renda, elas iriam, né, fazer essa qualificação, né, e depois iria ser escolhida algumas crianças para trabalhar meio período, mas era de 14 a 16 anos, né, que é essa idade que as crianças ficam à mercê, ficam ali na rua porque não tem o que fazer, porque a nossa lei prevê dos 16 anos para cima. E até eu quero dizer que Catanduvas ganhou o prêmio por iniciar esse projeto ali em Catanduvas, que aqui, tipo, tinha mais pro litoral, né? Não tinha mais aqui por perto, né? E Catanduvas levou um prêmio por começar esse projeto. E nós aqui estava tudo em andamento e foi recusado o projeto, né? Quer sair por aqui, né? Não. Pisca. Sim, tem só mais uns apontamentos que eu quero fazer. Eu já estou acabando. Também, quando foi proposto, né, o auxílio financeiro aos jovens que querem estudar no Colégio Agrícola de Água Doce. Outra coisa que foi rejeitado, né, nessa casa, até semana passada, quando eu falei aqui, foi dito assim, por que outros não têm outras, né, se oferecendo. Aí eu fui procurar saber, né, porque Concórdia não é particular, né, é estadual, federal ali, né, aí teria Xanxerê. Mas o porquê do só o Colégio de Água Doce fez isso foi porque eles têm um projeto com as prefeituras. Eles vieram se oferecer. Até esse projeto foi trazido para o nosso município através de um munícipe que estuda no Colégio Agrícola, né? Ele falou lá com eles e pediu para eles ofertar para Jaborá também a oportunidade. Eu até tive falando com esse munícipe, né? E ele pediu, vereador, o que aconteceu? Eu disse, pois ficou lá na casa, né? Daí eu disse, uma coisa boa que ficou parada, né? Mas, quem sabe, né, na próxima gestão. Assim também, deixa eu só, também tem uma. Então tá, eu deixo para a próxima sessão, seria isso. Tem a palavra o vereador Matheus.
Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, as vereadoras, quem nos acompanha pelas redes sociais. Só quero aqui deixar um convite da família Túrmina, sempre convidou todos os vereadores, então ele pediu para convidar todos, dia 23, sábado, tem o almoço tradicional, ele doou para as entidades, então deixar o convite aqui a pedido da família Túrmina, seu Túrmina e família. Só comentar sobre o projeto dos motoristas ali, assim, a necessidade, que nem ali não veio, mas assim tem o nosso colega vereador o Preto, né, que era motorista, mas estava como, era uma portaria, né, seria operador de máquinas, né, então já é uma vaga ali, que vai ficar em aberta, que era de um operador de máquinas agrícolas, então já precisa um motorista aí, só para, não sei se tem como retirar, para tentar especificar, mas enfim, também um pouco dá para ver a quantidade de acidentes, todo mundo está acompanhando aí as redes sociais com o cara da saúde, talvez a sobrecarga, né? Graças a Deus o município de Jaborá, por enquanto, nada de grave, mas assim, então vários acidentes, talvez é a sobrecarga de serviço. Então, creio eu que esse projeto, pelo menos, não sei se é possível retirar, mas enfim, é um projeto que vem a calhar. Eu vejo ali na secretaria também, tem uma quantidade, às vezes nós sai, ligam lá para um caçambeiro e fazer uma linha de ônibus, então há necessidade de motorista, isso é claro. Seria isso, presidente, muito obrigado. É a palavra, vereador Carlos. Quero cumprimentar o presidente e demais vereadores, vereadoras aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. O presidente, até a vereadora Paty andou dando uma explicação ali dos projetos, ela não concluiu as explicações, eu tenho aqui toda a relação dos projetos, né? Eu queria que ela só falasse aqueles que foram para plenário e foram rejeitados por voto dos vereadores. Não aqueles de ilegalidade. Como o que aconteceu hoje, senhores vereadores, presidente. Você viu que um projeto, 07, não passou para as comissões. Tem mais 3 projetos que não passam nas comissões por ilegalidade. Daí é o vereador que votou contra os projetos, ou é que vem de lá, do executivo, o problema ilegal que não pode ser votado? Eu quero saber os projetos que foram votados pelo voto, o voto do vereador que foi rejeitado. Não por incompetência da administração, por erro. Concordo também com o vereador Matheus Suígo, a preocupação da criação de cargo de motorista, mas está ali, é ilegal, não pode ser aprovado. Não é o vereador que não quer, Matheus, a gente sabe, mas como é que você vai passar se a lei não permite? Você tem que respeitar a lei eleitoral, mas está ali, manda um projeto a mesma coisa, então vamos votar. Está errado. Daí como é que você vai votar? É isso que eu falo. Tem gente que vê que está errado as coisas e não quer enxergar. Por isso que a coisa não funciona. Por isso que está desse jeito. Gente que defende as coisas erradas. Ali os pareceres dos vereadores do lado da situação do prefeito votando contra o parecer para ir para a tramitação, que é ilegal, e eles enfiam o projeto ilegal para a Câmara de Vereador para jogar o vereador contra a população. Isso é vergonhoso, é falta de respeito com o vereador e com a população. Vão se enxergar, vão criar vergonha na cara. Começam a criar vergonha na cara. Começam a mostrar que querem o bem para o município. Não fico fazendo jogatina, jogando um contra o outro. 4 anos aconteceu dessa forma. Será que vai ter mais 4 anos na mesma situação? Espero que não. Espero que ponham pessoas competentes para mandar projeto legal para essa casa, para o vereador de situação do prefeito ter que rejeitar o parecer das comissões.
sendo parceiro do prefeito, tem que votar contra um parecer de comissão. Isso fica feio para o vereador de situação, não para o vereador de oposição. Respeite pelo menos, executivo, os vereadores de situação. Pelo menos esses respeite. Quem vergonha na cara, respeite os companheiros que pediram voto para vocês. Seria isso, presidente meu. Muito obrigado. Tem a palavra o vereador Sérgio. Quero cumprimentar o presidente Suzinho, em nome dele, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais. Embora o ambiente não é fácil aqui, né? As sessões são meio apertadas aqui, mas vamos ir se virando, né? Vereador Carlos, um projeto que foi rejeitado aqui, que o senhor não falou, foi o projeto de compra do terreno, talvez, né? Isso foi rejeitado por voto. Eu acho assim, nada contra o trabalho de cada vereador, mas acho que esses projetos foram todos discutidos, aqueles que foram rejeitados pelo voto, todos eles foram discutidos. Agora não adianta ficar distorcendo as situações. Função gratificada, só lembraram da veterinária, mas ali tinha chefe dele mesmo, estava criando gratificação para chefe de chefe mesmo. Enfim, várias situações que foram todas debatidas, e hoje, se esses projetos voltassem para essa casa, meu voto seria o mesmo. Tem dinheiro para quê? Financiar a máquina não foi melhor assim? Tem a máquina aí, compraram. Na saúde, será que a saída dos médicos também é culpa dos vereadores? Motorista, está faltando motorista. Tá um exemplo, o vereador Gilmar se aposentou, podia trabalhar mais um pouco. Não, acho que não precisa, né? E outros motoristas que a gente sabe, né, que estão aposentados e continuam trabalhando. Eu acho justo, mas daí uns podem, outros não. Então tem coisas ali que estão usando politicagem. Eu acho que não tem que ficar aí jogando o vereador contra as pessoas. Que nem eu disse, os projetos que eu votei contra, votaria contra de novo, não me arrependo de nada mesmo, porque assim, em cada projeto tem uma situação, tu pode distorcer e pode falar o que você quer. Então, que nem tá ali todos esses projetos aí errados, né, jogando a população contra o vereador. Eu sou a favor da criação de cargo para motorista e operador, com certeza, mas se vai dentro da lei, senão eu não voto e não adianta. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Aqui também, quando a vereadora Patrícia fala nas funções gratificadas, farmacêutica merecia, acredito que sim, que merecia. Só que lá na primeira vez, quando veio o projeto, tinha gratificação até para cargo comissionado, né? Daí fica difícil, né? E daí depois, na outra vez, quando veio só para farmacêutico, mas daí era matéria repetida e está lá na lei que não pode. Questão da veterinária também é uma questão que me chamou a atenção. Quando a vereadora fala que precisa ter para ter o certificado. Eu tenho parceria lá, quem me dá o certificado é a empresa que eu sou parceiro. Nada a ver com veterinária, a própria empresa faz isso. E outra coisa, quando você fala e tal, nós temos 2 vagas de veterinário. Por que não chamaram a outra também para poder dividir as obrigações? Por que só chamaram uma? Contrata a outra também, então? Então, você vê, tem coisas que não fecham, não bate bem, né? Que nem o vereador Sérgio fala, eu acho que o intuito aí é jogar a população contra os vereadores, né? E daí, quando a coisa não anda, culpado é vereador sempre. Matheus, a questão dos motoristas, nós sempre falamos aqui que quando viesse os carros e precisasse do motorista, até a gente ia aprovar. Só que daí antes tentaram mandar as vagas para depois comprar os carros. Agora tem os carros e, na verdade, por ser um ano ainda período eleitoral, não pode. E outra, também é matéria repetida.
Esse projeto já veio nessa legislatura uma vez. Quando foi negado, ele não pode ser voltado na mesma legislatura. Então, talvez por isso que ele está recebendo voto contrário também. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão. Boa noite.